Bem-vindo de novo! Você que já teve dúvida ao ler um rótulo, já percebeu que esse programa vai ser produtivo. Então vamos juntos. Dados recentes levantados junto à população que consulta o serviço Disque Saúde do Ministério da Saúde demonstram que aproximadamente 70% das pessoas consultam os rótulos dos alimentos no momento da compra, mas não compreende adequadamente o significado das informações. Como ler e entender o que os rótulos dizem? Bom, esse é um assunto que quem vai nos ajudar a entender é a nutricionista Adriana Boganha. Então, se você quer participar aqui desse programa, já manda aqui sua mensagem através do WhatsApp. O código de área é 12982660004. E eu tô repetindo essa informação aqui em todos os programas porque um amigo me mandou uma mensagem e falou: Teru do céu, você não sabe, você está repetindo isso, que o código de área é 12. E eu falei, cara, por que será que ela está falando isso? Fui checar no meu celular e estava lá um outro número, um outro código de área. Com certeza eu estava atormentando uma outra pessoa que não tem nada a ver com vida e saúde. Então, por favor, presta atenção aí, o nosso DDD é 12 e aí sim você coloca o número do celular, tá bom? Ó, 12982660004, tá bom? Bom, tô esperando sua mensagem. Enquanto isso, a gente já conversa com a doutora Adriana Boganha. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Teru? Saudade de vocês. Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. E hoje esse assunto está super bacana e a gente vai ver a importância, né, de ler os rótulos e compreender, não só bater o olho, dar aquela checada superficial, mas compreender algumas informações que ficam até escondidas atrás daqueles números e letras e palavras que a gente nem entende. Mas, ó, tem gente que não faz isso, sai comprando por aí sem nem ler nada. Será que esse é o seu caso? Vamos ver as participações dos internautas nas nossas redes sociais. Já que estamos falando sobre a leitura de rótulos, é claro que eu fui até as nossas redes sociais e perguntei se o pessoal costuma ler os rótulos. Vamos às nossas participações? A Aga Flores diz que se atenta aos rótulos sim. Ela diz assim: leio tudo e se tem ingredientes com nomes estranhos já não compro. Aqui em casa descascamos mais e desembalamos menos. É isso aí, Aga! Parabéns! Quanto mais descascar, melhor, né? Bom, a Evelyn Brandão também lê os rótulos, mas ela conta o seguinte: não entendo tudo, mas leio sempre. Principalmente para ver se tem gorduras trans, quantidade de sódio, a validade. Realmente tem ingredientes que nem sabemos o que são, né, Evelyn? É bom prestar atenção. A Denise Bolzan também é desse time. Eu leio sim, porque sou estudante de nutrição, então estou aprendendo a ler e entender. Olha, Denise, é isso aí, viu? Independente da profissão, aprender a ler os rótulos é essencial, tá de parabéns. A Cláudia Bezerra diz que costuma ler. Ela fala assim: na maioria das vezes não entendo os termos usados. Os rótulos deveriam ser mais claros. Cláudia, realmente deveriam ser mais claros, viu? Mas infelizmente a gente ainda tem um tabu nesse assunto. Agora, tem gente que não lê rótulo não, viu? A Mari Alves diz assim: pra ser sincera, eu não leio, só pego o produto e pronto. Mari, tem que tomar cuidado, viu? É importante ler pelo menos alguma parte. A Raquel também não lê. Não leio porque não consigo entender o que está escrito. Raquel, essa é a dificuldade de muitas pessoas, infelizmente. Realmente, os rótulos são difíceis de ler, né? E que tal uma ajudinha do profissional de hoje? Vamos juntos, porque Raquel, como você, muitas pessoas também precisam aprender a ler rótulos e vai ser hoje. Vai ser o ponto de partida. Doutora Adriana, fala pra gente o que é obrigatório, quais são as partes obrigatórias para se ter num rótulo? Certo, Teru. Então, só para a gente se situar um pouco, quem faz toda a fiscalização, a orientação aqui no Brasil referente aos rótulos é a Anvisa. E desde 2001, ela estabeleceu a RDC, uma resolução, tornando obrigatório alguns itens obrigatórios no rótulo. Por exemplo, a definição do produto. O que é o produto?
Então, é o quê? É um biscoito? É uma bolacha? É o quê? Precisa ter a data de validade, o lote, precisa também ter a origem, a tabela nutricional que nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco, né, de como nós vamos interpretar essa tabela, que eu acho que esse é o ponto mais importante da nossa conversa aqui. Além disso, em 2015, também tornou-se obrigatório ter alimentos alergênicos, porque não é só a soja que as pessoas têm alergia. E no ano passado também instituíram como obrigatório colocar se existe ou não a lactose no produto, tá bom? Tá. Então, ingredientes, tabela nutricional, o nome, obviamente, né? Tem que ter porção também? Quando tem a tabela nutricional, é obrigatório ter essa porção? Obrigatório, Teru. Por quê? Digamos que nós estamos falando de um biscoito recheado, como aí nesse rótulo. O biscoito recheado, ele tem cerca de 20 biscoitos. A porção não é a embalagem toda. A porção é uma quantidade média que uma pessoa saudável deve consumir. Então, por exemplo, nessa ilustração aí, a porção de 30 gramas equivale a 3 biscoitos. Então, é obrigatório ter na porção a quantidade em gramas e a medida caseira, porque também ninguém é obrigado a sair com uma balança pesando tudo. É verdade. Então, é obrigado, né, ter essa porção e também o valor da medida caseira, em fatia ou unidade, no caso aí em a unidade. Por que você considera, doutora Adriana, importante ler os rótulos dos alimentos? Bom, o rótulo ele tem diversas funções. Primeiro, chamar a atenção do consumidor na hora da compra. Ele agrega, né, valor ao produto. E por último, mas não menos importante, ele serve para informar o consumidor. O que eu estou consumindo? Quanto de gordura, quanto de caloria, quanto de açúcar, quanto de sódio eu vou ingerir comendo aquela quantidade X da porção. Então, o mais importante é para nossa informação. Tá. Teve gente que falou aqui na nossa participação pelas redes sociais que não consegue entender vários nomes que constam aqui nos ingredientes. Porque quando a gente olha na tabela nutricional, a gente vê os grupos, não sei nem se é assim que se fala, grupos alimentares, né? Quantidade de caloria, carboidrato, açúcar, proteína, gordura e fibras. Aí tem alguns que constam sódio ou não. Mas quando a gente chega aqui, por exemplo, chega nome... Olha, vou dizer um aqui, olha. Diacete, tártico e... Você não inventou isso aqui não, né, produtora? Cadê? Nome copiado. São nomes que a gente nunca nem viu. O que isso significa? Como é que a gente... Para onde que a gente tem que olhar quando lê o rótulo? Ótimo. Muito boa essa pergunta. E o que acontece? O rótulo, a parte da frente, serve apenas para atrair a nossa atenção. O mais importante que serve para nos informar é o que tem atrás da embalagem, que às vezes a gente nem consegue visualizar, de tão pequenininho que tá. Começando pela lista de ingredientes. Então, como é que funciona? O primeiro ingrediente que consta aí na embalagem é o ingrediente que tem em maior quantidade. Então, no caso do biscoito, eu presumo que seja a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Certo. E aí tem os outros ingredientes, gordura vegetal hidrogenada, enfim. Quanto mais estranho se tornar os nomes, é um indicativo de que eu não devo consumir esse alimento. Porque tem nomes que a gente não consegue realmente nem falar. Então, quanto mais você conhecer os ingredientes, indica que você deve ingerir o alimento. Do contrário, fique longe. Tá. Quero saber o seguinte, como é que a gente interpreta essa tabela nutricional, que é outra coisa também que já me deixou muitas vezes confusa no supermercado. Então, se você vai... vamos usar o exemplo de um biscoito, já que trouxemos o biscoito aqui. Você compara várias marcas, mas aí muda tanto a porção... Muda também a quantidade aqui, a unidade de medida. Como é que a gente interpreta essa tabela? Certo. Então, começando, Teru, pela porção e pelo o que é esse produto. Né? Então, a porção lá, como nós comentamos anteriormente, é a quantidade que você vai ingerir. Se você ingerir, no caso do biscoito, 6 biscoitos e não
3, você está ingerindo, então, 2 porções desse produto. Então, primeiro saiba a quantidade da porção. Na primeira fileira, na primeira coluna, tem os nutrientes que são obrigatórios pela Anvisa, começando pelo valor energético. O que é esse valor energético? É o valor que o meu corpo, são as calorias, né, que o meu corpo vai produzir, provenientes do meu consumo de 3 itens aí, Teru, que são os 3 primeiros itens da tabela: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Apenas esses 3 nutrientes, apenas esses 3 grupos alimentares são capazes de produzir energia no nosso corpo. As vitaminas, os minerais, os outros nutrientes abaixo, eles não têm valor energético. Tá. Agora, então, lembrando, e é bom frisar bem, que essas quantidades contidas aqui são referentes a essa porção que a empresa vai disponibilizar. Quer dizer que se eu compro um pacote e vou comer o pacote inteiro, eu preciso multiplicar, porque eu não vou estar consumindo só 143 calorias, no caso de 3 biscoitos. Se eu como um pacote inteiro, eu vou ter que multiplicar pela quantidade vezes 3 aqui, né? Exato. E aí, esse valor, esse VD, o que significa isso aqui? Esse aí é o valor de referência diário, ou seja, no momento que eu consumir essa porção, esses 3 biscoitos aí dessa embalagem, quanto por cento eu vou ingerir de caloria, de carboidrato, de proteína que eu deveria? E isso está baseado, Teru, em uma dieta para uma pessoa saudável que deve ingerir 2.000 calorias, ou seja, quando eu consumo esses 3 biscoitos, eu vou ingerir X% de calorias ou X% de proteína em cima das 2.000 calorias. Então, se eu preciso ingerir mais ou menos que 2.000 calorias, eu preciso me atentar a isso. Tá, então, olhando para esse rótulo aqui, e o que me chama a atenção é que tem um valor bem alto aqui, 5,5% do que eu preciso de gorduras totais estarão em 3 biscoitinhos. Isso poderia ser um lanche da escola da criança, né? Exatamente. Fora os outros itens que ela vai consumir naquele dia. Então, tudo isso vai somar até formar 100%. Então, bem interessante a gente começar a olhar os itens que tem muita coisa. Tem alimento, por exemplo, que é riquíssimo em fibra. Esse daqui, no caso, não tem nada. Mas aí já é um alimento legal de ser consumido, né? Isso. Então, esse valor diário recomendado é para uma dieta base de 2.000 calorias. Uma outra coisa que eu queria que você explicasse pra gente é justamente esses símbolos aqui, olha. Por que é diferente? O que a gente observa? Certo. Então, todo alimento ele também tem que ter a quantidade de calorias na porção, certo? E aí, aqui no Brasil, nós usamos a unidade de referência para calorias, que é as quilocalorias. Em outros países, é utilizado quilojoule, que é esse QG aí, certo? Tá. Então, esse quilojoule, esse KG, na verdade, desculpa. Então, aqui no Brasil, nós usamos quilocalorias, em outros países, quilojoule. Como a Anvisa, ela também está atrelada com outros países do Mercosul, então, como nós interpretamos os rótulos aqui, os países do Mercosul também precisam interpretar. Por isso que se utiliza essas 2 unidades aí de medida de caloria. Tá. Doutora, agora eu queria entrar numa outra questão, que é a questão das gorduras. Qual é a diferença entre gorduras totais e gorduras saturadas? A gente até trouxe aqui um exemplo de óleos, de embalagem de óleo aqui, mas a gente consegue enxergar também nos rótulos essa descrição diferenciada aí. Sim, a gordura total, Teru, é o total de todas as gorduras presentes nesse alimento. Então, a gordura trans, a gordura saturada e a gordura normal mesmo. Já a gordura saturada, ela é aquela gordura muito presente nos alimentos de origem animal. No leite, nos ovos, nas carnes. Né? Então, é muito difícil, não tem esse tipo de gordura, é muito difícil ter esse tipo de gordura em alimentos de origem vegetal. A não ser que eu esquente demais. Se eu, por exemplo, usar um óleo para fritar, daí vira saturado. Exato.
E é importante salientar aí, usando essas imagens do óleo aí, então, a gordura, vamos pensar no colesterol, tá? Também que é um outro tipo de gordura. O colesterol, sim, nós podemos afirmar que tem somente nos produtos de origem animal. E eu já encontrei várias embalagens de óleos que são de origem vegetal com uma informação gigante constando 0% colesterol. E bem pequenininho está escrito lá, como todo alimento de origem vegetal. Então toma cuidado, se você acabou de levar uma bronca do seu médico e ele pediu para você não ingerir nada com colesterol, isso não se aplica a nenhum alimento de origem vegetal, apenas animal, porque o colesterol quem produz é o fígado. Então, apenas animais, seres humanos produzem o colesterol, então não é o caso dos alimentos de origem vegetal. Então, existem essas pegadinhas no rótulo e a gente precisa se atentar. Doutora, uma outra pegadinha também que tá até um pouco mais assim, não tá mais tão na moda, mas que a gente fica muito confusa são os alimentos light e diet. A gente trouxe aqui, nem trouxemos o light, mas queria que você falasse um pouquinho da diferença, o que a gente encontra de diferencial nesses alimentos que contém escrito diet, light, menos gordura, semi. Tá certo. Então, resumidamente, o diet não é só para quem é diabético. O diet é um alimento isento de algum ingrediente. Então, eu posso retirar totalmente o açúcar, eu posso retirar totalmente a gordura. Então, é quando eu vou tirar. O light é quando tem uma diminuição de, no mínimo, 25% de qualquer outro ingrediente. Só que o que acontece? No caso aí desses 2 chocolates, o diet, como eles retiram o açúcar do alimento, no caso desse chocolate, eles precisam agregar sabor de uma outra forma. Então, eles aumentam a quantidade de sódio e a quantidade de gordura para dar palatabilidade para esse chocolate. Então, tem que ficar de olho se o diet é realmente uma boa opção para você. É verdade. Olha aqui, gente, a comparação quase fica bem alta mesmo, sobe um pouquinho mais. Olha aqui, gorduras totais, gorduras saturadas e também vai adicionar com certeza um tipo de adoçante que nem sempre vai ser um adoçante natural. Então precisa começar a ler. E quando você encontra um nome, por exemplo, de um alimento que você gosta muito, mas que você não compreende, começar a comparar marcas do mesmo produto, né? Mesmo produto, só que de diferentes marcas, para ver se tem mais ou menos nomes estranhos ali para você, tá? Doutora, Exato. Chegaram interações aqui pra gente, vamos ver, tem uma dúvida, coloca na tela pra gente ver. Quem tá falando é o Daniel Bergamo, de Jacareí. Tenho visto alguns aplicativos que prometem ajudar a entender os rótulos e fazer escolhas mais saudáveis, dando informações e até pontuação aos alimentos. Dá para confiar neles? E a pergunta dele, ótima pergunta, Daniel. Olha, eu conheço vários aplicativos que eu faço uso e confio, outros que não. Então, tem que ficar um pouquinho... como existem vários aplicativos no mercado, eu não posso garantir que todos sejam realmente confiáveis, tá, Daniel? Tá. Chegou mais um comentário, coloca aqui pra gente, vamos ver quem tá falando. Fatinha, que bênção, agora eu vou ficar mais atenta às tabelas dos alimentos. Amo esse programa, um beijo pra você, Fatinha. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre as 2 cartilhas criadas para ajudar o consumidor na hora de comprar os alimentos. Certo. Então, existem 2 que você consegue encontrar na internet, em forma de PDF. Tem uma cartilha, Teru, que ela é destinada para os consumidores. Então, quem produziu essa cartilha foi a Anvisa e eles deixam de uma forma tão interessante e tão fácil a interpretação do rótulo que eu acho que vale a pena vocês procurarem na internet. Então, ela está como manual de orientação aos consumidores. Legal. E ela é, então, uma cartilha da Anvisa. E a segunda cartilha é um manual de orientações às indústrias de alimentos. Então, tem algumas informações mais técnicas, até mesmo de como calcular a tabela nutricional. Aquele valor aquela porcentagem de quantidade de calorias e tudo mais, de uma forma mais técnica, tem nessa cartilha também. Tá certo. Obrigada, Adriana. E essas cartilhas a gente consegue baixar de graça, é isso?
Consegue, muito fácil. Consegue lá e aí fácil de encontrar e olha, vale muito a pena ter essa informação aí para vocês consultarem, né, posteriormente. Tá certo, conversamos aqui com a Adriana Boganha, nutricionista, que nos ajudou e muito a entender como ler e compreender os itens ali dos rótulos. Obrigada, doutora. Nada, Teru. Até a próxima. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta você acompanha a nossa última aula da temporada do Pilates em Casa. Já prepara aí o espaço na sua sala e hoje a gente vai precisar de um itemzinho a mais aí, um travesseiro, uma almofada, vamos ver. E ainda olha essa receita de hambúrguer de brócolis que o Vida e Saúde traz para você. É já já, não saia daí, a gente já volta.